Rádio 91 de volta ao programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 10 de outubro. Hoje a gente recebe o Monsenhor Lucas Batista. Estamos fazendo uma memória do Congresso Eucarístico Nacional que aconteceu aqui em Natal no ano de 1991 e neste ano de 2021 a gente celebra esses 30 anos desse congresso tão importante que aconteceu aqui no nosso território e que trouxe a presença do então Papa, hoje São João Paulo II. Na época, o Monsenhor Lucas era o coordenador da comissão pastoral da Arquidiocese no Congresso e a gente justamente está fazendo essa memória no dia de hoje. Monsenhor Lucas, nos dois blocos anteriores, a gente fez uma memória desses momentos que antecederam o Congresso, que foram de suma importância, né, para a realização, para a divulgação e para a união das pessoas nesse contexto, né, do Congresso Eucarístico. E aí, nesse terceiro bloco, eu queria que a gente falasse da presença do Papa aqui, né? Que recordações o senhor traz desse período e que ficaram marcados na sua história? O Congresso, né, era em torno da Eucaristia, que é o centro da vida da igreja, e nós tivemos a felicidade de receber o vigário que Jesus deixou na terra, que hoje é o Papa Francisco, mas que na época que agora também é canonizado, São João Paulo XXIII, né? São João Paulo II. São João Paulo II. É tanto santo e tanto número que a gente se atrapalha. Com certeza. Então, São João Paulo II, né? E muito bem esperado aqui, né? A gente ficava assim, naquela expectativa de ver como seria o Papa. E como eu estava muito à frente, a gente tinha muitas credenciais, né, do Congresso, e com a vinda do Papa, você imagine como não veio, porque tinha a polícia... Tinha todo o protocolo, tinha né? o protocolo daqui da Polícia Federal do Rio Grande do Brasil, né, e também da Polícia Italiana e aquela do Vaticano. Eles são muito exigentes, tem que andar por todos os lugares. Aqui em Natal, o Hospital da Polícia Militar ficou reservado se por acaso acontecesse alguma coisa com o Papa, né? Então, era lá o atendimento. Sim, sim. Uma coisa muito bem preparada, né? Graças a Deus ele foi muito bem recebido, não houve nada demais. Apenas na hora que a gente estava com ele aqui na catedral, a catedral tinha sido inaugurada, o templo da catedral tinha sido inaugurado, e o Papa vinha inaugurar a Capela do Santíssimo ali embaixo, né? Então eu queria te contar 2 episódiozinhos ligados a mim. O primeiro foi do padre José Augusto Esteves, lá de Recife, meu colega de caminhada, de seminário e tudo. Ele eu hospedei lá em casa, na casa paroquial de Santa Terezinha, e quando foi na hora da reunião do clero com o Papa, ele desmaiou, né? Ele deu uma síncope e ele teve que ser levado, e o hospital que levaram foi para onde estava o Papa, onde seria o Papa, né? Que é o da polícia. É tanto que houve um rebu como notícia que o Papa tinha sido levado para o hospital, né? Aí só foi esse padre, né? Esse padre Zé Augusto. É para ver como as notícias nessa hora acontecem. Até nessa época tinha fake news já, tinha não é? fake news, né? Mas ele ficou muito feliz porque disse, Lucas, foi um atendimento e ele sozinho, né? Lá no hospital. E a outra foi comigo, né? Porque eu à frente 2 anos do Congresso, com todas as credenciais, etc e tal, mas quando eu desci de cima da catedral para onde o Papa estava ali embaixo, para assistir a bênção da capela, eu fui barrado pela polícia italiana, né? Então não deixou que eu entrasse. Mas aí eu fiquei naquelas treliças que tem ali, né? Do Santíssimo. Quem vier a catedral antiga, ou quem vier na catedral ali embaixo, vai ver que ainda tem do mesmo jeito, né? Aí eu fiquei ali acompanhando. Mas a minha sorte, inclusive eu estou com a foto, né? O Papa me dando a benção dentro da capela, porque o Monsenhor Marino, quando me viu que eu estava fora, me perguntou o que estava acontecendo, se eu já tinha falado com o Papa. Eu disse que não, porque a polícia não deixou. Ele me pegou e me levou para o Santo Padre, e foi a vez que eu falei com o Papa, porque lá mesmo na cerimônia, eu não quis, né, ficar perto, eram os bispos todos presentes, eu fiquei um pouco no lugar dos comentários, que não era para ver comentário, né,
né, da missa, mas aqui a gente tinha que dizer alguma coisa, Sim. comunicar algum aviso, etc. Tal. Mas da missa mesmo não havia necessidade. Então esses 2 episódios que nós guardamos assim como uma lembrança, né? O Papa se despediu da gente aqui na catedral depois que ele deu essa bênção e foi embora. Foi muito bem acolhido em Natal, houve a hospedagem dele lá no centro de treinamento. Hoje eu acho que o quarto onde ele esteve ainda é reservado, né? Sim. Não sei se vão mudar, fazer ali alguma coisa, né? Modificar, mas de qualquer maneira eu acho que vão ficar sempre com aquela reserva para guardar essa memória. E uma coisa boa durante o congresso, Luiz, eram as hospedagens. Muitas famílias abriram suas casas, né, para hospedar bispos, padres, religiosos, leigos, não só as casas, mas também os colégios, né? Foi solicitado muito tempo antes que nós tivéssemos esse cuidado de acolher os nossos visitantes. Eu sei que deu muito certo, as pessoas ficaram felicíssimas com essa que é característica do povo de Natal, né? Acolher bem. Muitos vieram também do interior, né? De outras cidades vizinhas, para a presença do Papa aqui conosco, né? E ele marcou muito com a sua maneira, né, de ser e essa presença que é raríssimo, né? A gente ter o Papa que depois de Paulo VI houve essa abertura de eles começarem a visitar. João Paulo II foi quem mais visitou países do mundo, né? Sim. E eu acho que agora o Papa Francisco já está com 30 visitas, né? É verdade. Nesse pouco período que ele está. De maneira que o Congresso, assim, o que nós podemos guardar, né, de recordação foi esse movimentar a igreja para Natal. Foi muito interessante, deu um dinamismo muito forte na evangelização, nas paróquias, com os leigos e com os movimentos que nós já tínhamos aqui e que cada vez mais nós notamos que há um crescimento, né? Com certeza. Cada vez mais eu fico impressionado como o fiel cristão está despertando para essa presença, não somente de rezar, mas também de atuar, não é? De ajudar, eu digo assim, no crescimento e na divulgação da Igreja Católica. Com certeza. E para o senhor, Monsenhor Lucas, assim, que atuou diretamente, né, nesse congresso, para a sua vida enquanto sacerdote, o que é que isso, digamos assim, mudou? Foi um divisor de águas na sua vida? Foi, nós nos enriquecemos bastante e quando terminou o congresso, eu adoeci, né? Mas depois já estava um pouco recuperado. Dom Antônio Costa conseguiu com Dom Alaí o título, né, de Monsenhor. Então 5 padres receberam o título de Monsenhor. Eu nem sabia, quer dizer, não esperava nunca. Foi Monsenhor Canindé, Monsenhor Jaime, Monsenhor Assis, Monsenhor Aganello e Monsenhor Lucas, né? Foi aqui uma missa na catedral. Eu tinha muita vontade de receber como uma lembrança do congresso o cálice, que era de cristal, né? Foram feitas muitas lembranças para o congresso, que era uma forma também da pessoa comprar e ajudar, né, ao congresso. E o cálice, que era de cristal, que eu achei muito bonito e eu gostaria muito, me descuidei e fiquei. Aí Dom Costa disse: eu lhe prometo que vou dar o cálice, mas você tem que ir à missa na catedral. Eu não queria muito vir, mas deixa que não era tanto o cálice, ele queria que eu viesse por causa do título. Sim, porque entendi. era nesta missa que Dom Alaí deu os 5 títulos, né? Entendi. Nós recebemos, mas isso não significa nada de poderio, é mais um sinal de que nós trabalhamos, né? O pessoal às vezes pergunta: por que você, o que é que significa? É um passo para ser bispo? Não existe nada disso. Você é diácono, é padre e é bispo. São os 3 graus do sacramento da ordem, não é? Agora, é claro, a igreja às vezes dá uns títulos de honra, valorizando, né,
o trabalho, a dedicação daquele padre. Sim, sim. E eu acho que eles viram isso, né, em nós, que nos dedicamos muito, porque foi uma trabalheira muito grande, mas foi um enriquecimento impressionante, porque os contatos que nós tivemos, através, por exemplo, eu tenho tudo que a imprensa publicou nas nossas entrevistas, que nós demos muitas entrevistas, né? E eu recortei tudo, a televisão também estava sempre presente, não tinha a mídia como nós temos hoje, mas jornal e televisão e rádio, era toda hora nós éramos entrevistados. E os padres certamente ficaram muito lisonjeados, porque é uma distinção, não para aquela figura, mas para o clero de Natal, para a Arquidiocese de Natal, porque é um título lá do Papa, veio do Vaticano mesmo, né? A gente até brinca, é camareiro do Papa, né? É aquele que tira, né, os utensílios do Papa. Mas eu vi no escrito, eu já usei, eu sou capelão do Papa, não é? Eu posso, com esse título, concelebrar com ele. E quando foi agora na canonização dos mártires, eu tive essa felicidade, né? Agora a gente tem que ir com todas as indumentárias e tem que ter apresentar as credenciais. Sim. E tem que ter uma aprovação lá, né, do cerimonial do Vaticano. E tudo isso nós tivemos e eu concelebrei com o Papa, né, Monsenhor Canindé e eu. Muito bem. E aí, Monsenhor Lucas, a gente já está se encaminhando aqui para o encerramento do programa. Eu queria que o senhor falasse, assim, na sua visão, qual foi o legado do Congresso Eucarístico para a nossa arquidiocese? Bem, então, é um legado que a gente não pode medir, né? Porque tem aquela parte que é dos homens, mas tem também a graça que é de Deus, né? Eu acho que foi uma oportunidade riquíssima de evangelizar a cidade toda de Natal. E a arquidiocese, não sei assim a influência para outros estados e outras dioceses, mas de qualquer maneira, para nós que acolhemos, né, para a cidade de Natal, todas as informações, as presenças, né, de homens, mulheres, consagrados, consagradas, bispos, gente que veio do Vaticano, né? Então a presença do Santo Padre, quer dizer, é uma coisa que a gente não pode medir. Monsenhor Lucas, a gente agradece muito a sua participação aqui no Aprendendo com a Igreja, por recordar todos esses momentos que vivemos aqui na nossa arquidiocese. Sem dúvida, esse período foi muito importante, foi um marco na nossa história arquidiocesana, e a gente deixa esse espaço final para as suas considerações, para transmitir também uma mensagem aos nossos ouvintes na manhã deste domingo. Certo, então eu estou aqui com o cartaz do Congresso, que teve como tema Eucaristia e Evangelização, e a gente pediu durante a preparação que multiplicasse o pão da Palavra de Deus. Estamos no mês missionário, a Rádio Rural já tem mais de 60 anos, não é isso? Isso. E ela continua sendo esse instrumento, cada vez se atualizando, se renovando, porque ela quer ser esse instrumento antigo e novo ao mesmo tempo, porque não pensemos que rádio caiu da moda. Cada vez mais o povo ouve rádio, né? E FM principalmente. Verdade. Então, eu que estou aqui há mais de 50 anos nessa rádio, porque quando eu vim fazer os programas, eu era seminarista ainda, estava nos preparando para a ordenação com os grupos de audiência, e hoje é o Evangelho aqui. Isso então, mesmo. De lá para cá, eu marquei sempre presença até agora. Eu acho que é um dos programas mais antigos. É verdade. Né, da Rádio Rural. Com certeza, porque Monsenhor. Ela mantém ainda, eu fico muito feliz em vocês me convidarem, eu poder falar, continuar falando. Quando eu chego nos cantos, muita gente diz, eu estou conhecendo essa voz, né? E justamente é a voz da Rádio Rural, né, que é muito conhecida. Eu teve até um tempo que eu queria botar um substituto, disse, não, mas tem que ser a sua voz, você grave e deixe,
você não pode sair e se ausentar, porque o povo é acostumado a ouvir aquela voz, né? Você sabe disso, que na rádio é muito importante. Isso. Então, muito obrigado e parabéns, né, pela Rádio Rural por continuar levando, inventando, criando esse Aprendendo com a Igreja. Eu gosto. Eu saio da missa, lá da casa da criança, vou no carro e ligo. Quero dar até os parabéns. O último programa que eu assisti foi com o padre João Pedro, De sobre Extremóis. Extremóis. Gostei muito. Ele foi muito fluente. Até disseram assim que ele tem voz de locutor de rádio, né? Ele tá vendo, João Pedro, olha, É verdade. é bom que ele saiba disso, né? Parabéns a ele apresentou tudo direitinho, mostrou muito conhecimento, ele tinha leitura e tinha, assim, aquela palavra da experiência que ele vive na paróquia de São Miguel, né? Lá Isso em mesmo. Extremóis. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada, Monsenhor Lucas, pela participação, e a você que ficou aqui na Sintonia do Bem com a gente no programa Aprendendo com a Igreja. Muito obrigada pela audiência. Lembrando que o programa retorna no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã. Você vai ficar agora com a celebração da Santa Missa, diretamente da Catedral Metropolitana. E eu deixo aqui para o Monsenhor Lucas nos dar a bênção no final desse programa. Eu me lembrei. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Mostre a sua face e compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São João Paulo II, o Papa do Congresso Eucarístico, desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigada, Monsenhor Lucas. Obrigado e a você também. que ficou aqui na Sintonia do Bem. Até a semana que vem com mais um Aprendendo com a Igreja.